Meu nome é Lisa Bennett, tenho 34 anos, e minha vida desabou no instante em que minha startup de tecnologia em Austin, Texas, faliu. Tudo se esvaiu em um piscar de olhos com um único e-mail devastador. Anos de trabalho incansável, apresentações de alto risco e sonhos ambiciosos desapareceram da noite para o dia, deixando-me afogada em dívidas que não paravam de crescer. Em um momento de desespero puro, resolvi fazer um teste arriscado. Liguei para minha família fingindo estar na ruína, implorando por ajuda apenas para sobreviver e descobrir quem realmente se importava. Meu coração batia acelerado quando desquei primeiro para meu pai. Ele desligou no meio da frase, absorto em sua nova vida reluzente. A voz gelada de minha mãe me rotulou de fracassada, recusando até mesmo um centavo. Mas minha irmã, uma mãe solteira lutando para criar o filho sozinha, não hesitou. Colocou o menino no carro velho e dirigiu mais de 300 quilômetros com os últimos R$ 600 que tinha para me socorrer. Aquelas reações tão distintas, o silêncio cruel do meu pai, as palavras venenosas da minha mãe, o sacrifício incondicional da minha irmã, acenderam uma chama dentro de mim. Foi então que descobri um segredo chocante, uma herança que colocaria à prova lealdades, revelaria a ganância de alguns e desencadearia uma jornada de transformação, rompimentos e reconstrução a partir das cinzas. Já passou por algo assim? Já foi abandonado pela família na hora mais difícil ou encontrou apoio verdadeiro quando mais precisava? Compartilhe sua história nos comentários. Estou lendo cada uma delas, e quem sabe a minha não seja o empurrão que você precisa para se reerguer. Antes do colapso da empresa, Austin era o centro do meu universo. Aos 34 anos eu era a fundadora do LearnEasy, um aplicativo criado para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem a dominar a matemática. Era uma paixão que nasceu anos antes, inspirada pela minha irmã, professora que via cada aluno como um enigma a ser decifrado. Conseguimos captar 5 milhões em investimentos, e meus dias eram preenchidos com reuniões com investidores, noites em claro ajustando códigos e sonhos de mudar vidas. Meu loft moderno no leste de Austin, com seus tijolos aparentes e clima de café descolado, era o símbolo de que eu havia chegado lá. 2 anos antes, havia deixado para trás um casamento desmoronando. Sem filhos, sem arrependimentos. O divórcio me deixou exposta, mas o LearnEasy se tornou meu foco, minha identidade. Cada gota de energia era dedicada a construir algo significativo, mesmo que isso significasse me afastar da família. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos, após um divórcio turbulento que partiu nosso mundo ao meio. Ele se mudou para Phoenix, atrás de uma nova vida, deixando minha irmã e eu para lidar com as consequências. Minha mãe se casou novamente com um ex-vendedor de carros aposentado em Miami, um homem obcecado por aparências. Viviam para coquetéis e ostentação, sempre à beira do excesso. Minha irmã, 4 anos mais nova, era diferente. Mãe solteira em Tulsa, criava o filho de 5 anos com o salário de professora, mal conseguindo pagar as contas em um apartamento minúsculo. Seu marido morreu em um acidente de carro 3 anos antes, e ela nunca pediu ajuda, mesmo quando eu sabia que precisava. Ela era meu porto seguro, a mesma que segurou minha mão nas brigas de infância, sussurrando que tudo ficaria bem enquanto os gritos dos nossos pais abalavam a casa. Eu sempre fui a irmã ambiciosa, a que partiu para a faculdade e nunca olhou para trás. O cenário de startups de Austin me engoliu, hackathons, encontros de empreendedores, uma corrida sem fim. O LearnEasy não era só um aplicativo, era minha maneira de retribuir, de provar que podia criar algo que fizesse a diferença. Meu melhor amigo, Steven, consultor financeiro, esteve ao meu lado desde o início. Ele analisava planilhas, aprimorava minhas apresentações e garantiu nosso primeiro grande investidor. Mas me alertou desde cedo: Lisa, não aposte tudo em uma única carta. Startups quebram. Ri na época, embriagada pelo sabor do sucesso. Havíamos fechado uma segunda rodada de investimentos, e a TechCrunch nos chamava de revolucionários. Me sentia intocável. Hoje, olhando para trás, vejo as rachaduras. Ligava para minha irmã talvez uma vez por mês, nossas conversas eram breves, mas afetuosas, enquanto ela me contava sobre a última paixão do filho por dinossauros. Mandava uma mensagem rápida para minha mãe, mas suas respostas eram cortantes, sempre me comparando aos filhos dos amigos dela, os que tinham carreiras de verdade. Meu pai era uma sombra, um cartão de aniversário a cada alguns anos, assinado com o nome da nova esposa. Steven era o único que via com frequência. Tomávamos cerveja no Zilker Brewing falando de trabalho. Mas até ele percebia que eu estava me desgastando, entregando minha alma ao LearnEasy enquanto minha família se tornava um borrão no fundo da minha mente.
Às vezes, aquelas memórias da infância me assombravam. Ficava acordada lembrando da noite em que me escondi debaixo da cama, aos 9 anos, apertando a mão da minha irmã enquanto meu pai saía furioso, dessa vez para sempre. Ela prometeu que não precisávamos dele, que criaríamos nossa própria família. E cumpriu essa promessa, mesmo quando eu não cumpri a minha. Seu filho, meu sobrinho, era um raio de luz. Suas risadas no facetime, pedindo que eu lesse histórias sobre robôs. Sempre dizia que estava ocupada, prometendo que seria na próxima. Agora, à beira de perder tudo, me perguntava se os havia afastado demais. Minha empresa era meu mundo, mas estava prestes a desmoronar, e eu não fazia ideia de quem estaria ao meu lado quando isso acontecesse. Tudo ruí com um único e-mail em uma manhã de terça-feira silenciosa. Sentada no balcão da cozinha, o café já frio, encarei a tela do notebook. O assunto enviado pelo nosso principal investidor dizia: financiamento encerrado. Meu estômago revirou. Eles tinham desistido, alegando instabilidade no mercado, deixando o Learneasy à deriva, afundado em dívidas. O aplicativo que criará para ajudar crianças como as que minha irmã ensinava havia chegado ao fim. Devia 20 mil a fornecedores, com quase nada na conta para pagar o aluguel. Minha equipe e 10 desenvolvedores que confiaram em mim, ficaria sem emprego. Atualizei a caixa de entrada, torcendo para que fosse um engano. Mas as palavras continuavam lá, frias e definitivas. 5 anos de dedicação viraram cinzas. Não podia ligar para Steven ainda. Ele havia me avisado sobre investidores arriscados. Não tinha coragem de enfrentar minha irmã, depois de prometer que meu aplicativo faria a diferença. E meus pais provavelmente diriam que eu merecia. Foi então que a campainha tocou. Um entregador me passou um envelope grosso com o remetente de um escritório de advocacia em São Francisco. Dentro, uma carta do espólio de minha tia Margarete. Ela falecera no mês anterior, uma figura distante, mas querida, irmã de minha mãe, que sempre me tratou com carinho desde pequena, apesar de nunca ter tido família ou filhos. Enviava cartões de aniversário cheios de afeto, embora nunca nos visitasse. Mais tarde, mudou-se para São Francisco, onde construiu uma rede de hotéis boutique de sucesso. A carta informava que ela me deixará 5 milhões de dólares, fruto de seu império hoteleiro. Congelei, relendo o número. 5 milhões. Um bilhete manuscrito de Margarete estava junto. Lisa, seu fogo me lembra o meu. Use isso com sabedoria. Minha garganta apertou. Orgulho, dor e pânico me atingiram ao mesmo tempo. Não havia tanto tempo, mas ela enxergara algo em mim que eu mesma não conseguia ver. Abri o notebook, as mãos trêmulas, e pesquisei sobre heranças repentinas. Os resultados eram sombrios. 60% dos grandes legados destroem famílias. Histórias de irmãos processando pais, amizades desfeitas por dinheiro. Minha família já estava fraturada. Meu pai em Fênix, vivendo uma vida luxuosa com a nova esposa. Minha mãe em Miami, refém do ego do marido. Minha irmã em Tulsa, se esgotando para criar o filho sozinha. Eu me afastara deles, consumida pelo Learneasy, mas ainda nutria a esperança de que se importassem. Aquele dinheiro poderia consertar tudo, ou destruir o pouco que restava. Stevens' cautela era compreensível, até previsível. Afinal, ele me vira apostar tudo no Learneasy, ignorar os avisos, queimar pontes com investidores. Seu não era apenas sobre dinheiro, era sobre confiança. E eu não podia culpá-lo. Havia sido eu quem transformará nossa amizade em uma aposta, quem prometera retornos estratosféricos enquanto afundava em dívidas. Seu ceticismo era o espelho que eu merecia. Mas Karen era diferente. Enquanto os outros me viram como um risco, um fardo ou uma decepção, ela me viu como irmã. Não importava que eu tivesse sumido nos últimos meses, absorvida pelo vórtex do fracasso profissional. Não importava que meu pedido soasse como mais um erro em uma lista interminável. Ela não perguntou, como você chegou aqui? Ou, por que deveria ajudar? Ela simplesmente disse, estou a caminho, como se minha dor fosse dela também. E Ethan? Meu sobrinho de 5 anos, que ainda acreditava em dinossauros e heróis, que me mandava desenhos de tia Lisa, a inventora, mesmo quando eu ignorava suas ligações. Karen ia arrastá-lo por horas numa estrada esburacada, num carro que já deveria estar no ferro velho, só para me entregar 600 dólares, dinheiro que ela precisava mais do que eu. Aquilo me partiu. Porque pela primeira vez em anos, alguém escolheu me ver além das cifras, além dos erros, além da fachada de empresária bem-sucedida que eu tanto me esforçara para manter. Karen não estava investindo em um negócio. Estava investindo em mim. E isso doía mais do que todas as rejeições juntas. Eu me levantei, as pernas trêmulas, e fui até a janela. Austin brilhava lá fora, indiferente à minha crise.
Carros passavam, pessoas riam em bares, vida seguindo enquanto a minha parecia desmoronar em câmera lenta. Mas, no meio daquele caos, uma verdade se cristalizou: o dinheiro de Margaret não traria de volta o que eu realmente perderá. Não compraria o abraço apertado de Karen, nem o riso de Ethan quando me visse, nem a lealdade que nenhum contrato poderia garantir. E de repente soube o que tinha que fazer. Peguei o telefone novamente, os dedos agora firmes. Não ligaria para implorar. Ligaria para agradecer. Para dizer a Karen que não precisava vir det eu encontraria um jeito, que não queria que ela e Ethan enfrentassem aquela estrada à toa. Que seu gesto, só o fato de ela ter oferecido, já valia mais do que qualquer cheque. Mas antes que eu pudesse discar, uma notificação piscou na tela. Transferência recebida, $600. Karen Walsh para minha irmã. Sempre. O ar saiu dos meus pulmões. Ela já tinha feito isso. Sem esperar por uma confirmação, sem dar-me chance de recusar. $600, provavelmente todo o seu colchão de segurança, depositados com uma mensagem que me fez desabar no chão, as lágrimas escorrendo sem controle. Porque era isso, não era? O teste que eu mesma havia criado não era sobre quem me daria dinheiro. Era sobre quem me daria eles mesmos. E no fim, só uma pessoa havia passado. Eu olhei para a tela do celular, onde os nomes de meu pai, minha mãe e Steven ainda estavam marcados como chamada não atendida. 3 pessoas que me conheciam há décadas mas que não me viam. E apenas uma, que apesar de tudo, ainda acreditava em mim. Margaret estava certa sobre uma coisa: heranças revelam caráter. Mas não o deles. O meu. E o sonho de uma aposentadoria luxuosa desmoronou como um castelo de cartas. As notícias chegaram até mim por meio de um antigo colega de faculdade, que, sem querer, revelou o desfecho previsível. Diane e Ronald estavam se mudando para um apartamento minúsculo nos subúrbios, onde o prestígio do endereço não pagava as contas. Ronald, sempre o oportunista, tentou me contatar mais uma vez, dessa vez com um tom desesperado. Lisa, somos sangue. Não deixe sua mãe na rua. Sangue? Ele nunca tinha se importado com isso quando eu dormia no sofá da sala de estar aos 19 anos, enquanto eles festejavam em cruzeiros pagos com o dinheiro que deveriam ter guardado para a minha faculdade. Não respondi. Não por crueldade, mas porque finalmente entendi: algumas pessoas só enxergam valor em você quando ele pode ser convertido em números. E eu havia gasto uma vida inteira tentando provar que merecia ser amada sem condições. Agora, pela primeira vez, percebia que não precisava mais provar nada. Enquanto eles colhiam o que haviam plantado, eu estava em Austin, sentada no chão da sala de Ethan, ajudando-o a montar um quebra-cabeça de dinossauros. Karen observava da cozinha, um café na mão, o rosto menos cansado agora que não precisava mais escolher entre pagar o aluguel ou as aulas de natação do filho. Você não precisa ficar aqui, sabe? Ela disse, pela 3ª vez naquela semana. Tem um mundo inteiro esperando por você. Mas eu sorri e encaixei outra peça do T-Rex. O mundo pode esperar. Vocês não. Porque no fim, heranças não se medem em dólares. Elas se medem nas mãos que segurarão as suas quando tudo desabar, nos sorrisos que não desaparecem mesmo quando você erra, nas vozes que sussurram: nós damos um jeito, quando você menos merece. Margaret me deixou dinheiro, mas Karen me deu algo muito mais raro, uma segunda chance de ser melhor. E dessa vez eu não ia desperdiçá-la. Naquela noite, enquanto Ethan dormia e Karen folheava um catálogo de imóveis em Tulsa, só para olhar, ela insistia. Eu abri meu laptop e transferi os últimos detalhes para o fundo Margaret Bennett. Não por caridade, não por obrigação, mas porque, pela primeira vez, eu tinha algo a oferecer além de desculpas. Um legado que não se resumia a cheques, mas a escolhas. A escolhas que finalmente eram minhas. E quando o sol nasceu sobre Austin, iluminando as fotos de Ethan na geladeira e a planta que Karen insistia em regar mesmo quando estava seca, soube que, independente do saldo na conta, eu já era rica. Não pelo que tinha, mas por quem não havia me abandonado quando eu mesma duvidei de mim. Isso sim, era uma fortuna que nenhum testamento poderia roubar. Enquanto o banco confiscava os últimos vestígios do império que meus pais construíram sobre a areia, eu observava de longe o desmoronar de um castelo de cartas que nunca foi meu. Eles que trocaram segurança por champanhe e contas bancárias por aparências, agora se espremiam em um apartamento minúsculo, onde os sonhos de alta sociedade se dissolviam como açúcar na chuva. Não foi minha mão que os derrubou. Eles mesmos cavaram a própria ruína, escolha após escolha, muito antes de eu nascer. Enquanto isso, Steven e eu transformávamos dor em propósito. Nosso escritório em East Austin não tinha janelas com vista para o horizonte, mas tinha algo muito mais valioso:
paredes cobertas de planos, café frio e a energia elétrica de quem recusa-se a desistir. O Rise Up Fund não era caridade, era uma trincheira. Um lugar onde mulheres como eu, que viram seus sonhos queimarem em chamas de más decisões ou traições, podiam recomeçar. Não com esmolas, mas com ferramentas, mentoria e a certeza de que o fracasso não era um ponto final, mas uma vírgula na história. Eu conhecia aquela dor. Vi a Lernize desabar como um castelo de cartas, levada pelo vento da minha própria ingenuidade. Mas desta vez não estava sozinha. Steven, com sua mente afiada e planilhas impecáveis, era o contrapeso que eu nunca soube que precisava. Juntos, já havíamos dado as mãos a uma desenvolvedora cujo aplicativo falhou, a uma padeira que perdeu a padaria para um incêndio, a uma estilista enganada por investidores inescrupulosos. Seus olhares, aquele brilho teimoso de quem se recusa a curvar a cabeça, me lembrava todos os dias porque valia a pena. Karen aparecia frequentemente com Ethan a tiracolo, seus tênis sujos de tinta de giz de cera depois de desenhar dinossauros nos quadros brancos do escritório. Ela havia encontrado um lar modesto em Tulsa, uma casa que compramos juntas, tijolo por tijolo, com o suor das minhas escolhas certas. Ethan, agora em uma escolinha onde seu riso ecoava mais alto que qualquer crítica do passado, era a prova viva de que algumas sementes florescem mesmo em solo árido. O sorriso de Karen, livre da sombra da preocupação, era o dividendo mais doce que qualquer investimento poderia me render. Cortar laços com meus pais não foi como arrancar um curativo, foi como amputar um membro gangrenado. Doía, sangrava, mas salvava o resto do corpo. Eles só enxergavam valor em mim quando eu tinha algo a oferecer, e essa verdade, por mais cruel, me libertou. Cada dólar que não foi para suas contas foi um tijolo na fundação do Rise Up. Cada ligação não atendida foi um passo em direção à minha própria paz. Um ano depois, enquanto o sol de Austin aquecia a grama do quintal de Karen, eu observava Ethan chutar uma bola como se o mundo fosse seu, e de certa forma, era. Karen, relaxada em sua cadeira de praia, tomava chá gelado com uma tranquilidade que não via há anos. Nós duas havíamos plantado raízes na mesma cidade, construindo vidas lado a lado, não por obrigação, mas por escolha. Ela lecionava em uma escola local, e eu aparecia depois do trabalho para ajudar Ethan com as palavras difíceis ou para grelhar hambúrgueres enquanto ríamos de coisas bobas. Não éramos apenas irmãs. Éramos sobreviventes. Ela, minha âncora nos dias em que a maré queria me levar. O Rise Up tinha se tornado mais do que um fundo, era um movimento. 20 mulheres já haviam reescrito suas histórias conosco. Uma mãe solteira que transformou sua cozinha em um império de catering. Uma programadora cujo aplicativo agora estava em teste. Uma joalheira que depois de perder tudo para um sócio desonesto, me enviou uma pulseira de prata com um bilhete. Você me devolveu minha faísca. Usava-a todos os dias, um lembrete de que cinzas não são o fim, são o adubo para o que vem depois. Steven, com suas planilhas e sua calma inabalável, era o farol que me impedia de naufragar novamente. Ele me ensinou que números não mentem, mas também que por trás de cada linha do Excel havia uma vida, um sonho, uma segunda chance. Juntos, provamos que o fracasso não era uma sentença, mas um convite para reinventar. Os 5 milhões de Margaret não me tornaram quem eu era. Eles foram apenas a ferramenta que me permitiu escolher como viver. Comprar a casa de Karen, financiar o Rise Up, bancar os risos de Ethan, nada disso me definiu. Minha força veio de onde eu não gastei aquele dinheiro. Em resgatar quem não merecia ser salvo, em comprar o amor que nunca foi à venda. Minha riqueza verdadeira estava nas mãos que me seguraram quando tropecei, as de Karen, as pequenas de Ethan, as firmes de Steven. Enquanto isso, o karma cobrava sua dívida. Meu pai, sozinho em um motel barato em Phoenix, via seu império de mentiras desmoronar. As contas se acumulavam, os amigos desapareciam, e a mulher que um dia foi sua rainha agora era apenas uma sombra em suas fotos desbotadas. Diane e Ronald, expulsos de seu condomínio em Miami, sobreviviam em um apartamento caindo aos pedaços, onde o cheiro de mofo substituía o perfume de riqueza. Suas vidas eram um espelho quebrado, refletiam tudo que eles haviam priorizado, e tudo que haviam perdido por causa disso. Eles foram minha lição mais cara. O egoísmo tem um preço, e nenhum extrato bancário paga a solidão que vem depois. Se esta história te ensinou algo, que seja isto: o fracasso não é quem você é. É apenas um capítulo que você superou. Segure com força quem permaneceu quando o mundo virou as costas. Solte sem culpa quem só te viu como um meio para um fim. Construa sua vida com as próprias mãos, mesmo que elas tremam no início. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E quando você olhar para trás, que veja não o que perdeu, mas o que ganhou ao ousar recomeçar.